Olá, queridos. Meu nome é Daniel Alves Pena, sou de uma igreja nova de restauração do Brasil. Muitos vídeos têm sido postados na internet para falar sobre o uso do véu pelas mulheres. O assunto não é entendido por uma grande maioria, cada um tem a sua visão, a sua interpretação, mas só existe uma verdade. Essa verdade está na Bíblia, que é inspirada. Então nós estamos tentando colocar na Bíblia o que não existe. Apenas estamos tirando o que está nela para aplicar na nossa vida. Eu preparei uma apresentação que vai ser passada logo a seguir, né? Tem outros vídeos meus na internet, onde eu coloco algumas respostas do senhor Jair Amaral, para o pastor João Flávio Martinez e para o presbítero e professor Paulo Cristiano da Silva, do Centro Apologético Cristão de Pesquisa. São pessoas muito inteligentes, todos eles, inclusive o senhor Jair Amaral, que tem as suas colocações, a sua forma de interpretar, mas eu gostaria de dar uma nova visão para isso. Vamos dizer assim, eu vou dar uma nova roupagem. Ambos são excelentes exegetas, entendem do que falam, sabem o que estão falando, mas não aplicaram adequadamente o que deveria ser aplicado, levando em conta cada aspecto de cada lugar. Corinto é uma coisa, Palestina é outra coisa. Costume de 24 horas judeu de véu é uma coisa. Uma carta endereçada a Corinto para tentar impor costume de véu não seria o caso de Paulo, o apóstolo dos gentios e da incircuncisão, homem que lutava contra querer apresentar obras no período da graça. Nós somos salvos pela graça, mas Paulo deixa muito claro que havia um anjo nessa história toda aí e do porquê que deveria ser feito isso. Existem várias perguntas que Paulo faz em 1 Coríntios 11 que ele mesmo responde. É só, amado, analisar desarmado. Se você entrar no texto armado, você vai encontrar o que você quiser. Se você esquecer suas convicções e fazer uma análise do texto, sem partir para dentro dele com ideias concebidas ou aprendidas por terceiro, desarmar a sua consciência e começar a analisar texto por texto, você vai ver que Paulo deixa muito claro que ele imita Cristo, que Deus é a cabeça de Cristo, que Cristo é a cabeça do homem, que o homem é a cabeça da mulher, tudo isso se tratando de igreja, e que nós temos sim que aplicar e que as mulheres devem fazer uso do véu. Então que os amados possam gostar da apresentação. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa no meu blog, eu vou deixar o endereço logo abaixo para quem quiser falar. Não sou sectarista, aceito qualquer opinião, não sou uma pessoa que quer arrumar problema com ninguém, apenas quero esclarecer alguns pontos. Não sou dono da verdade, não tenho a mínima vontade de ser, estou aqui para passar um pouco que sei e aprender um pouco que eu não sei. Então, se alguém tiver uma ideia contrária, eu vou estar aberto a ouvir a todos, responder através de vídeos, não vou me esconder, não vou me omitir, em momento algum eu vou responder a toda e qualquer pergunta que qualquer pessoa fizer sobre o uso do véu, ou qualquer outra visão que eu coloque na internet. Para isso eu pesquiso muito antes de chegar até aqui e falar alguma coisa. Eu não falo do que eu ouço, eu falo do que eu vivo. Então que os irmãos possam gostar da apresentação e tirar bastante proveito, que o Senhor possa nos abençoar, e até a próxima. Olá! Hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios 11, é a questão do véu que muitos têm falado aí, tem dado pano para manga, e cada um tem feito uma interpretação que eu diria muito contenciosa, muito direcionada para o seu foco. Alguns brigaram nas igrejas que estavam e saíram de lá e começaram a odiar o véu e não quiseram mais entender o véu. Para alguns, 1 Coríntios 11 não é inspirada, Paulo escreveu porque quis escrever. Para outros é costume, e é para isso que hoje nós vamos ler. E, em vez de estar falando diretamente, nós vamos ler 1 Coríntios 11. E Paulo começa assim: sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Então Paulo começa dizendo o seguinte: olha, me imitem porque eu imito Cristo. É o que Paulo estava dizendo. Logo depois ele diz assim:
Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Logo, Paulo foi quem entregou esses preceitos, ou tradições, como está em algumas traduções. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo foi quem entregou, quem ensinou essas tradições, vamos chamar assim, em vez de preceitos. Para alguns, senão alguns vão querer arrumar um problema porque aqui está preceito. E a culpa não é minha, é de quem traduziu. E sede meus imitadores, então me imitem. Eu ensinei para vocês alguma coisa, um preceito, porque eu imito Jesus. Então Paulo está nos ensinando o que aprendeu com Cristo. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem. Essa cabeça aqui é sinal de autoridade, alguém sobre, maior, superior. Cristo é superior ao homem, está acima do homem. E o homem é a cabeça da mulher, a mulher e o homem. O homem é superior à mulher. Que superioridade é essa? É para pisar na mulher? Não, não é nada disso. Paulo aqui está tratando de uma questão da igreja. Ele não está falando de enlace matrimonial, de casamento, de como o marido tem que tratar da mulher, não. Aqui ele está tratando de assuntos diretos e centrados à igreja. E na igreja, Paulo diz o seguinte, que Cristo é a cabeça do homem, ele está sobre o homem. Cristo tem que ser esse fundamento, essa base. E que o homem está acima da mulher, nessa, vamos chamar de hierarquia. E que Deus é a cabeça de Cristo, ou Deus está acima de Cristo. Cristo mesmo disse isso diversas vezes, né, nos evangelhos sinóticos, no Novo Testamento. Na grande maioria das vezes Paulo cita isso também. Então Deus é superior a Cristo. Cristo é superior ao homem. O homem é superior à mulher. Vou repetir novamente, isso aqui não é relação conjugal. Não é como o homem tem que tratar a mulher, como Deus vai tratar Cristo, ou como Cristo vai tratar o homem. Isso aqui é como se fosse uma hierarquia, né? Ou um segmento. Alguém está sobre alguém. Deus está sobre Cristo. Cristo está sobre o homem. E o homem é a cabeça ou está sobre a mulher. Em se tratando de igreja. Ele escreve para a igreja que está em Corinto. 4 diz assim, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, essa cabeça aqui não é autoridade. É fácil de entender, porque tendo a cabeça coberta. Tendo a cabeça coberta seria um homem de chapéu dentro da igreja. Tanto que aqui é muito claro, ó, orar, profetizar. Todo homem que ora ou profetiza. Não é o homem que vai no bar, não é o homem que vai numa mercearia, numa açougue. É o homem que ora ou profetiza. Tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. É só voltarmos ao versículo 3 que nós vamos entender. Quem é a cabeça que é desonrada? A própria cabeça do homem. Quem é a cabeça do homem? É simples. Cristo é a cabeça de todo homem. Então, Cristo está acima desse homem. Aonde? Na igreja. Então, o homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta com o chapéu ou com o boné está desonrando a sua própria cabeça. Por isso que todo militar, quando entra numa igreja, ele tira da cabeça o chapéu ou o boné. Assim eles fazem também como sinal de respeito dentro do cemitério.
Mas isso aí foi o que ensinaram para ele, não tem nada a ver com o contexto que estamos falando aqui, mas é só para dar um exemplo. No versículo 5, Paulo diz assim: mas toda mulher que ora ou profetiza, olha, presta atenção, orar, profetizar, não é ir na padaria, não é para andar na rua, não é o dia a dia, então isso aqui não é costume. Orar e profetizar, isso aqui é para mulher cristã, isso aqui não é para mulher judaica que não é cristã, isso aqui é apenas para mulher cristã que ora e profetiza, e não é apenas para mulher judaica, é para todas as mulheres, porque isso aqui não é para andar na rua, não é para ir para lugar nenhum com a cabeça coberta. Paulo não está mandando a mulher se cobrir 24 horas. Ele está dizendo assim, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça coberta, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, sem nada sobre a cabeça, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, é como se ela estivesse careca. Então vamos entender, vamos voltar de novo lá em cima. Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher em questão de igreja. Paulo está tratando de assuntos de igreja, não é um assunto familiar. Paulo não está aconselhando ninguém a respeito de relações conjugais. Paulo está falando a respeito da igreja. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então o homem não pode cobrir a cabeça. Boné, chapéu, dentro da igreja ou no momento de culto, está fora, é o que Paulo está dizendo. Não é para o cara andar o dia inteiro sem boné, não. Se ele estiver trabalhando e quiser botar um boné, não tem nada a ver, não é liturgia. Mas toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher? É o homem. Quando a mulher desonra o homem, desonra Cristo e desonra Deus. Quando o homem desonra a sua cabeça, ele desonra a Cristo e desonra a Deus. Porque é como se estivesse rapada. Estar rapada aqui tem várias referências. Uma delas pode ser que a cidade de Corinto era a cidade portuária, onde havia muitas prostitutas, e lá as prostitutas raspavam as suas cabeças. Por que raspavam as suas cabeças? Para identificar quem era prostituta? Não tem nada a ver. Muitas vezes eles falam, para identificar, não. É porque por ser uma cidade portuária e vários navios paravam ali, naquela época tinha muito piolho, e o piolho matava. Imagina só se um marinheiro se deita com uma mulher dessa, vai para dentro do navio e fica lá meses, vai morrer todo mundo. Então essa mulher raspava a cabeça para estar diante dos marinheiros e poder ser aceita por eles. Essa era uma das condições para se estar ali no porto. Fora isso, existia, não aqui na questão, porque aqui nós estamos falando de Corinto, é uma cidade lá em Atena, na Grécia, não tem nada a ver com o judaísmo. No judaísmo era vergonhoso, porque quando a mulher cometia determinado delito, ela tinha sua cabeça raspada, para que todo mundo visse. Ela era levada diante do sacerdote, ele raspava a cabeça dela. Mas não é aqui a questão, porque aqui estamos falando de uma cidade grega. Nós não estamos falando da Judéia, da Palestina. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, observa que Paulo, logo aqui, ele diz, mas toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Ou seja, tosquiar seria cortar o cabelo. Mas se para a mulher a coisa indecente, cortar o cabelo ou rapar a cabeça, que ponha o véu. Ou seja, se ela é uma pessoa que não quer desonrar a cabeça, ela deve ter o véu como sinal na cabeça. 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Aqui é a igualdade entre eles na igreja. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então vamos lá. Primeiro,
né, para a gente começar a raciocinar dentro de tudo que foi lido. Paulo não ensinaria um costume a uma mulher grega que fosse um costume judaico, por duas razões. A primeira delas, Paulo era um apóstolo apologético, ele defendia a incircuncisão. Ele dizia que a pessoa que circuncidasse por razões de obra de querer ser salvo, não ia ser salvo. O livro, a carta que Paulo escreve a Gálatas, né, aos Galenses, as seis capítulos da carta, ele é muito incisivo, brigando muito contra querer implantar costume dentro da igreja, costume judaico. Então Paulo jamais ensinaria, a não ser que ele aqui mudou de opinião. Eu não creio que Paulo faria isso pela pessoa que era e por tudo que escreveu, pelo nome que é, o homem mais estudado por todos os teólogos é Paulo. Então, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Mas alguns cismam em dizer que é costume o uso do véu. Então vamos lá. Se o véu é costume, então ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, quem diz que é costume vai ter também que dizer que existe um anjo que toma conta de costume. Porque o sinal, deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Que sinal é esse? É o véu que ele fala lá em cima. Mas toda mulher, desonra sua própria cabeça. Quando ele diz sobre a questão do véu, que é por causa dos anjos, alguns nem leem essa parte aqui, porque é um grande problema para eles. Se for costume, tem um anjo que toma conta de costume. Se Paulo estiver mandando uma carta para falar de costume, vai ser a primeira vez que Paulo se contradiz, porque ele sempre lutou contra os costumes da época que eram tentados colocar dentro da igreja, com Pedro, com várias pessoas que tentavam colocar. Paulo foi uma pessoa que mudou a visão totalmente de Pedro. Pedro queria que, para ser cristão, teria que ser circuncidado. O capítulo 15 de Atos fala muito bem sobre isso, que foi uma das primeiras vezes que se reuniram para saber o que seria feito, o que seria passado para os gentios, as pessoas que não eram judeus. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então, existe um anjo que foi colocado aqui, e louvado seja o nome do Senhor pela inspiração, porque o Espírito Santo colocou divinamente esse por causa dos anjos, porque esse anjo aqui ele não se aposentou, esse anjo existe ainda, e ele ainda está aguardando aqui, que a mulher tenha sobre a cabeça sinal de poderio, que é o véu. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Aqui é uma pergunta de Paulo. Será que Paulo aqui estava tentando dizer assim, vê aí o que vocês acham? Será que vocês acham que deve ser usado? Será que vocês acham que não deve ser usado? Essa pergunta de Paulo aqui, ele mesmo responde, que essa pergunta aqui é muito capciosa. Essa pergunta ele responde logo aqui em cima. Mas versículo 5, toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosqueche o rapaz, que ponha o véu. Então ele diz que é vergonhoso a mulher estar sem esse véu. Né? Toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta é uma desonra estar sem esse véu. E aqui ele manda colocar o véu. Observe que a palavra é que ponha o véu. Porque que ponha, nós vamos entender mais abaixo, quando ele começar a falar sobre cabelo. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Quando ele faz a pergunta, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta, Paulo já respondeu a pergunta. Aqui ele estava fazendo uma indagação à consciência. Não para que eles fizessem o que quisessem, porque senão Paulo não escreveria 16 versículos para tratar do assunto do véu, porque todo esse capítulo 11 é para tratar simplesmente do assunto do véu. Ele perderia a sua lógica. Aí ele
ele, depois de falar, julgar entre vós mesmos se é decente que a mulher é descoberta, ele faz uma pergunta. Nos 5 ele já explicou que não é decente, é indecente. 14. Não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Lembra que lá em cima eu falei sobre a palavra que ponha o véu? Aqui, ó. Que ponha o véu. Aqui ele fala, ó, portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também, ou seja, corte o cabelo. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se, observa que ele fala que é indecente cortar o cabelo ou raspar a cabeça. Que ponha o véu. Quando ele diz aqui, ó, não vos ensina a natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, ele começa a falar de cabelo. Esses 2 versículos aqui, ele volta a tratar a questão do cabelo. Não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Então ele está querendo dizer que o homem tem que se parecer com um homem, não com uma mulher. Há uma diferenciação natural nossa para isso. Então o homem com cabelão lá na cintura está fora desses parâmetros. Mas ter a mulher cabelo crescido, ó, é honroso. Então a mulher com o cabelo baixinho parecendo um homem fugiu da proposta. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora é que nós vamos entender essa razão aqui, que muitos dizem assim, mas no final Paulo diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Será que Paulo escreveria 16 versículos para chegar no finalzinho e dizer assim, olha, disso que eu disse aí, você esquece tudo, não tem que botar véu nenhum, tá tudo certo, porque o cabelo foi dado no lugar do véu? Seria forçar demais a exegese nesse texto, porque é fácil de entender. Quando Paulo diz lá em cima que ponha o véu, ele fala sobre o cabelo, que ponha o véu, se o cabelo foi dado no lugar de véu, alguém pode tirar o cabelo, a não ser que raspe, aí vai complicar o negócio. Então o que ele quer dizer aqui? Cabelo foi dado no lugar de véu. Para que serve esse cabelo aqui que foi dado no lugar de véu? Esse cabelo serve para a mulher no seu dia a dia, para ir na padaria, para fazer o que ela quiser. Ela vai andar normalmente. Aqui ela não precisa cobrir a cabeça dela, como no judaísmo. O judaísmo mandava que a mulher andasse com a cabeça coberta 24 horas. Em alguns lugares até o rosto tinha que estar coberto com véu, ninguém podia nem ver o rosto dela. Aqui ele diz, ó, cabelo, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então ela pode andar sim, sem o véu na rua. O cabelo dela seria esse véu. Mas, quando estivesse dentro da igreja, ou no momento de orar, ou profetizar, ó, com a cabeça descoberta. Ó. Mas toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Então a mulher precisa estar com o seu véu na hora de orar e profetizar. E quando ela for na padaria, como é que ela faz? Ela usa essa questão aqui, olha. Cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Então ela vai poder andar normalmente com o cabelinho dela, sem estar com aquele cabelinho igual a um homem, e o homem sem o cabelo estar com uma mulher. No 16 ele diz assim, ó, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Aí, alguns, até o versículo 15, não acharam um parâmetro para dizer que é doutrina, mas que é costume. Aí eles dizem assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Eles tentam forçar esse versículo e envergar ele para dizer que essa palavra aqui, ó, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Eles estão querendo dizer que esse tal costume aqui é o uso do véu. Só que não tem nada a ver. A frase é muito bem colocada, mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser contender, se alguém quiser discutir, se alguém quiser discordar, discordar de quê? Do uso do véu, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Porque senão Paulo seria totalmente incoerente. Paulo estaria escrevendo algo muito louco nessa carta. Por que ele escreveria 16 versículos e no final ele diria isso? Ó, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos o tal costume de usar véu. Então para que ele escreveria tudo isso? Paulo escreve 1 Coríntios 11, assim como todas as cartas que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não queria aqui criar uma contenda. Quem cria contenda sobre a questão do véu, está incluído aqui. Ó. Nós não temos tal costume. Que costume?
ser contencioso, nem as igrejas de Deus. As igrejas de Deus não contendem sobre a questão do véu. As igrejas de Deus entendem muito claramente que Paulo é um imitador de Cristo, que Deus é a cabeça de Cristo, que Cristo é a cabeça do homem, que o homem é a cabeça da mulher, que o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a Cristo, mas a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a Cristo, e que a mulher que não se cobre com véu está sem autoridade, está fugindo a uma regra, que é o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E o versículo 9 fecha com uma chave de ouro: portanto, também o homem não foi criado por causa da mulher, nem a mulher por causa do homem. E o 10 vem fechando: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Eu não acredito que tenha um anjo que tome conta do costume. E para fechar o que eu estou tentando passar para os queridos internautas e as pessoas que têm dúvida quanto ao assunto, é o seguinte: nós temos uma questão aqui muito lógica. Essa carta é escrita para Corinto. Corinto fica na Grécia. Corinto fica na Grécia. A Grécia fica muito distante de Jerusalém. Então, Corinto é uma cidade grega, perto de Atenas, fica em Atenas. Corinto é uma cidade grega. Paulo está escrevendo para judeus ou para gregos? Paulo está escrevendo para gregos, para os moradores de Coríntios, para mulheres gregas, não para mulheres judias. Logo, Paulo não estava tratando do dia a dia, como lá eles têm o costume de andar 24 horas, as mulheres andando com a cabeça coberta. E Paulo é muito claro no versículo 5. Orar e profetizar. Não é 24 horas. Orar e profetizar. A carta é escrita para Corinto e não para Jerusalém. A carta não é escrita para nenhuma sinagoga. Paulo está escrevendo à igreja. Igreja de quem? Que Paulo está escrevendo? Igrejas de Deus. Então, se você faz parte da igreja de Deus, se você entende que essa carta é escrita para gentios, não é para judeus, se você entende que Paulo é o apóstolo dos gentios da incircuncisão, é o apóstolo que briga contra os costumes, Paulo jamais ensinaria um costume. E Paulo jamais ensinaria um costume, porque todas as cartas de Paulo, ele fala sobre isso, sobre essas questões. O próprio livro de Coríntios, as cartas de Corinto mesmo, ele fala sobre isso. Gálatas também, ele fala muito sobre essas questões. E quando ele diz que a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, o anjo é temporal. Ele não está preso ao tempo. Então ele está aqui hoje entre nós. Talvez você esteja se perguntando assim, por causa dos anjos, mas que anjos são esses? O que tem a ver esses anjos? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Esses anjos aqui estão aqui comigo e estão aí contigo, observando tudo que nós fazemos. Assim como está no livro de Jó, quando houve uma grande reunião, onde até Satanás estava nessa reunião. E Satanás ali disse de onde vinha e o que estava fazendo. Eu não sei qual é o teor restante dessa reunião. Eu só sei que ali houve uma prestação de conta. E se você não quiser ser contencioso, não quiser brigar pelas razões do uso do véu, mas ser imitador de Cristo, e se você é uma mulher cristã, que ponha o véu. Amém, querido? Então fico assim com essa palavra. E que os irmãos que não entenderam, se quiser me mandar um e-mail ou entrar no meu blog e deixar um comentário, pode deixar. Eu estou à disposição dos irmãos.
não sou contencioso, não discuto com ninguém a esse respeito, estou aberto a qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de observação, qualquer pessoa que quiser me mandar um e-mail, ou qualquer pessoa que quiser discutir qualquer uma dessas argumentações que eu utilizei aqui, pode entrar, porque eu vou comentar, vou falar normalmente com todos, sem exceção. Para dar mais um fecha, Jerusalém, aqui as mulheres com o costume diário em Jerusalém. Corinto, a cidade do outro lado, lá embaixo. Isso aqui é uma da terceira viagem de Paulo. Corinto, a mulher na Grécia e a mulher em Jerusalém. A carta é para Corinto. A carta é para Corinto. Se a carta é para Corinto, não tem como. Nenhuma das razões dizer que é esse costume aqui. Não tem como dizer que é esse costume. Por quê? Porque a carta é para Corinto. Aqui a mulher não tinha esse costume. Esse costume aqui são das mulheres judaicas em Jerusalém. Esse costume aqui é judeu. Os homens aqui têm que circuncisar. Aqui não tem que circuncidar. Correto? Corinto é uma cidade que fica em Atenas, na Grécia. Jerusalém, aqui ficam os judeus com os seus costumes, aqui fica a Grécia. Paulo viajou para cá, deixou aqui uma igreja. Depois escreve uma carta para lá, para poder corrigir alguns erros. Que erros? As pessoas aqui não estavam usando véu. Esse véu aqui, não é esse véu aqui não. Isso aqui não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Isso aqui é costume diário. Esse véu é costume diário. A questão aqui de Paulo é orar e profetizar. É algo litúrgico, não é algo costumeiro. Então não é costume, é doutrina. Amém, querido? Então fica na paz, que o Senhor possa abençoá-los e até a próxima. Vou deixar o endereço do meu blog logo abaixo, na página do YouTube, para os irmãos poderem acessarem e ver mais coisas a respeito. Sou de igreja em obra de restauração, não sou da igreja da Congregação Cristã do Brasil, né? Não é só a Congregação Cristã do Brasil que usa véu, a igreja em obra de restauração no Brasil também usam, eu faço parte de uma delas. Meu nome é Daniel Alves Pena e que Deus possa nos abençoar.